Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu tenho o enorme prazer de apresentar aqui Donizete Campos, o famoso Dr. Fórmula, que a gente vai saber tudo hoje sobre essa fórmula dele, quero muito saber. E ele vai contar um pouquinho da história da vida dele, que é muito interessante. Saber como ele chegou e como ele está hoje. Como é que foi desde o princípio? Porque eu sempre falo que ninguém nasce gigante. As pessoas, quem nasce gigante, a gente brinca que é monstro, mas quem é humano começa do zero e cresce. E também, colocando aqui um adendo, ele é pai da doutora Larissa, que fez o último podcast comigo. E a gente fala que é genética. Essa bênção é genética, tá bom? Então vamos lá, se apresente. Obrigado, Jaqueline. É uma honra muito grande estar aqui, poder trocar fazer esse bate-bola aqui, né? Falar um pouquinho da história, falar um pouquinho de empreender, falar um pouquinho das nossas fórmulas. E de que maneira a gente pode aqui, então, impactar pessoas. Aliás, esse é o propósito, impactar pessoas. Eu acho que o ser humano, quando ele serve, expande conhecimento, ele consegue projetar melhor a sua vida. Bom, então deixa eu me apresentar. Sou Donizete Campos, sou farmacêutico, né, na verdade. Eu sou do norte do Paraná, vim do Paraná para São Paulo com 15 anos de idade, nasci numa cidade pequena chamada Fênix. Eu sempre falo que eu renasci das cinzas, né? Mitologia grega, exatamente. Então, vim do norte do Paraná em 82, mas antes disso, eu vou correr um pouco aqui na história para a gente... senão a história é muito longa, né? São 40 anos de história. Poxa. Não, desde os 6 anos, vamos pensar assim, são mais de 40 anos de história, então é muita coisa para falar. Então eu nasci no Paraná em 1967, né, precisamente dia 3 de fevereiro, numa cidadezinha bem pequena, na verdade numa fazenda, né? Na época não tinha muito esse recurso médico, hospital e tudo mais, então tinha aquelas parteiras. Nasci numa situação extremamente pobre, onde até o acesso ao alimento era bem complicado. Trabalhei na roça, comecei a trabalhar aos 6 anos de idade, depois fui para a cidade com 6 anos, em 73. Eu tive uma queimadura de 2º grau, no qual fiquei um tempo imobilizado, enfim, tive ali realmente essa queimadura foi só na parte da derme, na parte mais externa da pele, né? E depois, no ano seguinte, em 74, comecei a trabalhar, porque eu precisava ajudar na minha casa. Então comecei a trabalhar como catador de reciclável, trabalhei na roça, continuei trabalhando na roça ainda, vendendo sorvete em dia de finados, velas, né, flores no dia 2 de novembro. E em seguida fui engraxar sapatos. Então, 8 para 9 anos, eu ganhei uma caixa de engraxar, na verdade, do Rotary Club da minha cidade e comecei a engraxar. Até nesse momento eu não tinha o registro de nascimento, que antigamente a gente falava registro, né? Hoje se usa ainda, mas a gente fala mais certidão de nascimento. Então eu costumo dizer que minha certidão de nascimento, eu mesmo paguei ela, custeei ela, né? Então eu comecei a estudar com 9 anos de idade. Mas eu já era tudo muito bem intuitivo, então já tinha uma intuição a empreender. Porque dentro de engraxar sapato eu já conseguia fazer as minhas promoções. E aí, com 11 anos, eu fiz minha primeira comunhão, porque eu entendia que para você chegar a algum lugar, você tinha que ter um contato com um ser maior, acima de nós. Então, fiz minha primeira comunhão. E ali eu comecei a frequentar igrejas, a Igreja Católica, onde me deu uma base muito grande, né? Direcionada ali pela minha mãe, pela minha família. E com 13 anos comecei a trabalhar numa lanchonete, que era o point da cidade, na época onde os ricos se encontravam, onde eu fui muito inspirado em querer sair daquela vida extrema para uma vida plena. E com 15 anos, um tio de São Paulo, que hoje é dono de uma grande rede de farmácia, ligou para minha mãe e perguntou para minha mãe se ela queria me mandar para São Paulo, né, para poder trabalhar com ele na farmácia como estoquista. Naquela época ele tinha tinha 2 farmácias. E quando a minha mãe chegou e falou, eu falei, não, essa é a oportunidade que eu estou tendo de viver uma vida de liberdade, de ter prosperidade e poder ajudar minha família. Não pensei 2 vezes. Então cheguei em São Paulo em 82, com 15 anos, onde comecei a trabalhar em farmácia. Fiquei 2 anos trabalhando ali como estoquista. Depois disso fui ali promovido para balconista, subgerente e gerente. E depois, em 87,
87 mais ou menos, 82, 87, não, minto. Foi 82, 10, 90, 92. 92 eu me desliguei dessa empresa e fui trabalhar numa outra empresa. Aí quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com magistral. Até então trabalhar com drogaria, né? Drogaria e magistral são duas coisas completamente diferentes. Sim. Magistral é um farmácia de manipulação que formula. Drogaria que vende as caixinhas. Sim. Então eu tive minha oportunidade ali de trabalhar com fórmulas e começar toda a minha história. Aí em 98 eu tive uma oportunidade, ao convite do meu primo, em ser sócio em uma das lojas dele. Eu falei, poxa vida, fiz uma reflexão, tive uma tomada de decisão, falei, bom, é agora o meu momento, né? Porque você sair de colaborador para colaborado, você precisa pensar uma responsabilidade muito grande. Sim. E é uma virada de chave, né? É uma virada de chave. Sim. Então eu aceitei a proposta e fiquei 3 anos com meu primo. Depois eu fiz uma proposta de sair para a sociedade. Ele também não estava bem na sociedade, não estava indo bem à empresa. E ele falou, olha, Doni, se você puder comprar a minha parte, eu saio, né? E eu tinha 50% da empresa. Eu também, outra segunda virada de chave, foi quando decidi comprar a parte dele. Aí passei ali 3 anos, longos anos, 24 meses, não, 24 minto, 26 meses pagando ali a farmácia. Eu tinha na época um valor em banco, tinha mais 2 carros, dei os 2 carros como parte de pagamento, mais o valor em banco. E ali eu comecei minha jornada sozinho. Minha esposa em seguida terminou a faculdade, ela veio comigo, assumiu toda a parte administrativa, financeira da empresa. Sim. E a empresa se ajeitou e começamos ali a prosperar. Começamos a prosperar. Até então eu ainda não tinha uma casa para morar. Eu morava no quarto da Ana, da minha mulher, da Ana Cláudia, né? Quando eu casei, fui morar lá. Fiquei 11 anos morando lá. E quando eu consegui comprar meu primeiro apartamento, o segundo e tal. E então eu fiquei 17 anos trabalhando, construindo, para depois eu romper, né? Na verdade, irromper para chegar aí numa prosperidade financeira. Depois, né, tudo isso acontecendo paralelamente às minhas filhas estudando, tal. Hoje, como você falou, sou pai da doutora Larissa, minha segunda filha também é médica, e tudo isso ainda conseguindo levar minhas filhas em colégios particulares, cursinhos, e até a formação delas, e depois a minha formação e também a formação da minha esposa. Sim. Sobre a sua formação, que ano mesmo você entrou na faculdade? Na faculdade eu entrei que eu tinha 37 anos. 37. Eu tenho 57, faz 20 anos. Que eu entrei na faculdade, eu tenho aí 15 anos de formado. Mas eu já tinha toda a base, né? Sim. Eu só precisava saber o porquê das coisas, né? Entendi. Eu sempre cito, a minha filha fala assim, pai, já veio o pai com diclofenaco de sódio. Diclofenaco de sódio. Ele é um anti-inflamatório. Sim. Né? Eu sabia que ele é um anti-inflamatório. Mas por que ele é um anti-inflamatório? Qual que é o movimento? Qual que é a dinâmica dele? Qual que é a farmacocinética dele? Qual enzima que ele inibe, né? Sim. Como que é a ação dele dentro do organismo? Então é isso que eu fui buscar na faculdade, o porquê das coisas. Né? Qual que é a ação dele e por que ele é um anti-inflamatório? Ele vai inibir lá a COX, inibindo a COX você não vai ter prostaglandina, né? Sim. Que é um mediador químico, não tendo prostaglandina você não tem uma inflamação. Então é isso que acontece. Então eu fui buscar isso, o porquê das coisas. Olha que bacana, hein? Quer dizer que a gente entende aqui que não dá para começar gigante, né? A gente começa pequeno e você foi galgando até você chegar aonde você chegou. Então, muitos jovens que podem ver esse vídeo, como a gente estava conversando lá embaixo, que hoje a gente vive uma geração que quer fast food, que quer tudo pronto, tudo muito rápido. E na vida a gente sabe que não é assim. A gente sabe que leva um tempo para se conquistar as coisas, com dificuldade, e que não é da noite para o dia, e você venceu. Isso que é importante. Você chegou, conquistou o seu espaço, foi vencendo com toda dificuldade, e está aqui para falar para nós hoje dessa sua história. Foi muito bom escutar isso. Acho que quem está ouvindo está entendendo essa lição, está tomando a sua vida como lição. Acho muito importante a gente deixar um legado, né? Você vai deixar um legado aqui. As suas filhas, eu penso que tem assim um certo orgulho de olhar para você e falar, poxa, meu pai, eu sei de onde ele veio, entendeu? E isso é muito importante. Agora, queria que você falasse um pouquinho dessa parte da sua fórmula, né? Vou querer saber muito disso, você contar o que aconteceu
dentro dessa questão da farmácia, você estava explicando, e eu queria que você se adentrasse mais nessa parte. Ah, que legal. Bom, Jaqueline, só para fechar ali o assunto anterior com relação ao jovem que é imediatista, né? Quer as coisas assim, faz hoje, já quer o resultado amanhã. Sim. Bom, não é assim que funciona, a gente sabe, né? Na verdade, se você quer... Primeira coisa que você tem que fazer, tomar uma decisão. O que eu quero para minha vida? Tomou a decisão? Segunda coisa, fazer com que aquela decisão dê certo. Vai ter objeções, vai ter problemas no caminho? Vai. A vida, ela não é uma linha reta, né? Você tem um início e tem um fim. Entre o início e o fim, pode acontecer muita coisa. Mas qual que é a sua capacidade de resiliência? Qual que é a sua capacidade de lidar com aquelas objeções? Eu sempre trago à tona algumas questões que pode sim fazer chancelar isso que a gente está falando. Porque a vida é construída de pequenas mudanças que você faz no dia a dia. O ser humano, eu sempre falo isso, ele é comparado a um iceberg, né? A pontinha do iceberg é aquilo que você faz hoje. O resto tudo é o que está dentro de você. Sim. Existe um platô, né, que a gente chama de platô de potencial latente, né, que está dentro de você, que chega uma hora que você vai fazendo, você irrompe esse platô. Então eu trago aqui a história do bambu. O bambu, ele demora, durante 5 anos, ele se arraiga, ele se enraiza, ele vai se enraizando. Você só vê aquelas folhinhas acima do solo. Depois dos 5 anos, de enraizar, ele rompe aquele platô, aquela plataforma ali, e ele em semanas, 5, 6 semanas, ele cresce 25, 27 metros. Então é isso que acontece. A minha vida, esse dia eu até estava fazendo uma reflexão sobre isso, ela realmente rompeu esse platô depois de 17 anos de trabalho, de muito trabalho. Talvez, por falta de conhecimento, foi totalmente intuitivo, que eu entendi aqui, tem que fazer e não pode parar de fazer todos os dias, não parar de fazer. Aliás, eu tenho uma palestra que agora a gente está divulgando, ela chama-se Alta Consistência Pega Essa Fórmula. Por quê? Porque eu entendo que não existe alta performance se você não tiver uma alta consistência. Sim. A alta consistência, ela é apenas uma ponte de uma vida extrema para a vida plena. Inclusive, a minha palestra chama assim, alta consistência, pega essa fórmula. Tipo, eu achei interessante. Pega essa visão. Pega a visão, pega essa fórmula. Mas por que veio essa ideia? Porque, vamos lá, eu trabalho com o quê? Com fórmulas. Sim. É ou não é? Então, a minha ideia, qual foi? Pega essa fórmula, por exemplo, para resolver esse problema de melasma que você tem, essa manchinha que você tem. Né? Sim. Como se fosse visualmente, né? Eu costumo falar que visão é uma coisa bem complicada, visualmente. Pega essa fórmula para você resolver certa questão da tua vida. Então, alta consistência é uma fórmula que você pode utilizar, obviamente que antes de vem persistência, né? Que também faz parte, né? A resiliência, né? Mas a alta consistência, você ser consistente, acreditar naquilo que você propôs para poder viver uma vida de liberdade. Porque os pilares da nossa palestra é espiritualidade, saúde e trabalho. Sim. Tudo isso tem que caminhar junto e tem que trabalhar dentro da alta consistência. E a gente vai falar sobre esses seus pilares, que eu achei bem interessante, que a gente estava tendo aquela prévia, né, lá embaixo, e eu gostaria de adentrar nesse assunto dos seus pilares. E queria dizer uma coisa também, olha que me veio agora na mente. Na vida é necessário pegar essa fórmula mesmo. Inclusive, até na minha área, na área psicológica, para a gente sair de determinadas situações, eu creio que a gente tem que pegar essa fórmula. Por quê? Porque tem que seguir algumas coisas para poder, gente. Não tem como. Isso uma coisa puxa a outra. Não tem como você prosperar financeiramente. Sim. Vamos lá, não vamos sermos hipócritas aqui, né? Todo mundo busca o quê? Dinheiro. O dinheiro é o nosso oxigênio. O dinheiro é oxigênio para a nossa vida pessoal. O dinheiro é oxigênio para uma empresa. É o oxigênio da empresa. Assim como o oxigênio propriamente que a gente usa para a nossa vida, você sabe que o oxigênio ele te dá a vida, mas ao mesmo tempo ele tira a sua vida. Sim. Porque ele gera ali radicais livres, quando você respira. Que é o que envelhece, que é uma molécula. Sim. Exatamente, que é uma molécula totalmente instável que te inflama. O dinheiro, todo mundo busca o dinheiro. Né? Todo mundo busca o dinheiro. Mas somente o dinheiro não é o que vai te sustentar. É o que a gente conversou. Espiritualidade.
Se você não estiver bem, em paz, não tem como você buscar prosperidade financeira. Não tem como. Inclusive, posso ressaltar uma coisa? Pode, claro. Quando eu conversei com ele, uma coisa que me deixou muito pensativa, que eu acho que é por aí o caminho, é que hoje ele está aqui sentado na minha frente, mas justamente por trás desse grande homem existe uma família. Então, ele chegou aqui, mas construiu uma família e está com essa família até hoje. Então, olha a importância dentro de padrões hoje nosso que isso já está, parece que dissolvendo essa questão de família, você não vê mais, sabe, falar, os jovens hoje já têm outra cabeça, mas olha que exemplo bonito que a gente tem aqui para falar. Ele chegou aqui, mas ele constituiu uma família e ele, com esses pilares que ele coloca aqui, que são fundamentais para a gente preservar isso que ele conquistou, que é a questão da família. Então, você não fica sozinho. Um homem sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão. E ele não está sozinho. Ele se chegou onde chegou porque ele teve esse apoio. Então, isso eu acho muito importante. Você que está assistindo, você que está assistindo agora isso aqui, então, você pense nisso. Que valor que você dá para a sua família. E família é base. Então, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da família. A família, de fato, é tudo, né? Se você não está bem na tua casa, nada vai bem. Sim. Então isso vem de encontro também com a espiritualidade, né? Você está em paz. Então você está ali, né? Qual que é meu propósito? Meu propósito na vida é minha família. Adiantaria você chegar aqui e não só sozinho? Não. Está aqui conversando comigo, não. Ele poderia estar falando assim, eu conquistei tudo, mas você olha para ele está como? Sozinho, não foi o caso. Aqui ele conquistou, mas ele está com as filhas, com a esposa. As que começaram, a esposa que começou com ele até então, estamos até hoje. Então, isso para mim é muito interessante ouvir isso. É verdade. Eu conheci a Ana Cláudia, né, minha esposa Ana Cláudia, conheci ela no colégio. E isso, novinha ainda, vocês casaram? Novinha, ela tinha 16 para 17, Sim. ela para 17 para 18 anos, né? Casamos em janeiro de 89. E nós estamos até hoje. Obviamente que um relacionamento, ele sempre tem os contras. Tem, né? Os atritos tem também, os atritos, faz sim. parte, né? O conflito entre o casal. Isso é normal. Isso é normal. Isso é super normal. Aliás, o casal que não tem isso, não tem graça. Mas o né? que acontece hoje? O primeiro conflito, a pessoa já casa falando assim, eu vou me separar. Uhum. E é o que acontece, exatamente. O que acontece. E hoje eu acho bem engraçado o relacionamento, porque eu entendo assim, quando você escolhe uma pessoa para ser sua esposa ou para ser o seu esposo, é uma coisa só. Então, não existe meu. Esse é o pensamento que eu tenho. Existe que é nosso. Então, não importa quem está fazendo. Eu não sei se foi a minha geração, da forma que fui criado, entender que o homem, ele é o provedor. Não estou sendo machista aqui, pelo amor de Deus, mas eu fui criado dessa maneira. Então, a responsabilidade de casa, da minha família, independentemente da idade que tem as minhas filhas, eu entendo que é minha. Eu me cobro a todo momento com relação a isso. A responsabilidade de manter a família ali é minha. É importante a estrutura, é importante a tua esposa, seus filhos, a tua casa, é muito importante. Porque se você não estiver bem ali, nada vai bem. É impressionante como isso faz diferença na vida, principalmente na prosperidade. Então precisa estar bem. Por quê? Porque você está indo buscar por um propósito. Qual que é o seu propósito? Família. E a minha família, ela vem em primeiro lugar em tudo. Ela vem primeiro. Primeira Sim. coisa, família. Agora, a questão da espiritualidade, olha só, o homem, ele busca nessa vida as conquistas, né? Mas essas conquistas, sem Deus, sem essa questão espiritual, ela fica vazia, você fica oco por dentro. Então, é aí onde cabe essa parte da espiritualidade, onde cabe Deus, as suas crenças, aquilo que você acredita. E é isso que a gente estava conversando há pouco, né? Quando ele disse dessa questão dos pilares, e que pilares é nada mais, nada menos que as crenças que a gente acredita. E ele estava contando isso. Então, também não dá para se conquistar nada sem pensar que existe um Deus por detrás nos ajudando. Fala um pouquinho sobre... Bom, primeiro a gente precisa saber separar o que é espiritualidade e o que é religião, né? Sim. Espiritualidade
É um contato, obviamente, com um ser maior do que você, supremo, tá? Espiritualidade não é simplesmente uma oração, mas é também um contato com a natureza, uma meditação, né, uma literatura, uma música, não importa. Né? Não importa qual que você vai buscar para te deixar bem. Isso não importa. Religião, existe doutrina por trás, né? Sim. É onde você tem que seguir uma doutrina, tem dogmas. Então essa é a diferença. Então, existem leis que se você não cumprir, você é punido. Então a espiritualidade é você estar bem. Onde que eu busco a minha espiritualidade? Eu busco a minha espiritualidade na minha oração, todos os dias, tá? Tanto é que nas minhas falas pela manhã eu falo, acorda cedo, fale com Deus, coloca o pé, tenha fé que você vai conseguir, né? Toma seu cafezinho e vai à luta. Então, primeiro ali, sua oração. Pedir a Deus para te proteger. A primeira coisa do dia, né? Agradecer. Aliás, gratidão é fundamental. Para mim é um sentimento que para mim é supremo. Sim. A gratidão. Porque assim, já que até a gente estava falando ali, né, sobre as pessoas ingratas. Normalmente as pessoas infelizes são as ingratas. Não consegue enxergar. Ela vai buscar, o foco dela está em buscar. E nesse buscar, ela vai se decepcionar e vai ficar triste. Sim. Tá? Então, a espiritualidade é isso. Tá? Não importa o que você está buscando, mas que te deixa bem e que te faça continuar. Sim. E segundo, é a saúde, que é fundamental, manter a saúde. Sim. Né? E terceiro é trabalho para prosperar aí na vida financeira. Sim. Viver uma vida de liberdade, uma vida tranquila, poder escolher, fazer o que você quiser, né? Sim. Obviamente que mesmo você estando com uma liberdade, entre aspas, financeira, você não vai parar de fazer, você tem que continuar fazendo. Sim. Não existe conforto na prosperidade, né? É verdade. Tem pessoas que eu vou ficar rico e vou parar de fazer. Não é assim que bem funciona. assim que funciona. Não é assim que funciona. Sim. E as pessoas confundem muito essas Sim. coisas. Agora eu vou entrar numa parte que eu acho que vai ser bem interessante também, falando da sua fórmula, né? Uhum. Que fórmula que você daria? Porque você sabe, a gente chega nos 50, nós somos dessa última geração, que eu falo que pós essa nossa geração está vindo aí uma geração mimizenta, que eu falo que é onde não estão preparados para as coisas que há de vir. É uma geração mais fraca, eu falo, que a nossa geração, que é a última mesmo, viu? Segundo relatos, nós somos os únicos, né, que ainda sobrevive a tremores, a tudo que acontece na vida e não desiste, está aqui de pé. Ele contou a história dele, eu tenho também a minha história também, que eu tive a oportunidade também, quero falar. Também comecei como o doutor, né? Eu não tinha essa profissão de psicóloga, eu tinha uma outra profissão. Quando eu comecei, mexia com cabelo, essas coisas. E passei por poucas e boas também, né? Na faculdade levava minhas 2 filhas pequenas, elas podem confirmar isso, que eram pequenininhas, uma tinha 5 anos, a outra tinha 10 anos, elas ficavam na última fileira assistindo a aula, pegaram até amizade com o reitor, uma delas, a Rebeca, depois trocava até correio com o reitor da faculdade, que era um professor de filosofia que tinha lá na época. Hoje ele faleceu o ano passado. E então isso só serviu para agregar na minha vida. Toda a dificuldade que eu tive só serviu para mim subir um pouquinho mais. Aí você fala assim, nossa, mas que estranho, você está falando de toda essa dificuldade, não era para você ter desistido. Eu nunca desisti. Eu nunca desisti, sempre acreditei que eu poderia ser o que eu sou hoje. E, aliás, não ser só o que eu sou hoje, aonde ainda eu pretendo chegar. Eu não terminei tudo o que eu pretendo, os meus sonhos, as minhas realizações, eu não ainda terminei. E quero deixar um recado para você. Se hoje você tem uma profissão e você não acredita em você, você acha que você não é capaz, eu te provo, assim como o doutor Donizete, assim como eu, nós viemos de baixo mesmo, não é? Eu ainda estou na luta, estou aí na minha busca, mas nós tivemos um passado, e um passado com sofrimento, um passado difícil, e isso não me fez desistir, muito pelo contrário. Eu sou muito grata ao que eu fui, eu fiz com muito zelo, o que eu fiz eu pude desenvolver, eu trabalhei bem, porque como é que eu ia chegar até hoje se eu não fizesse isso? Então, isso é o meu recado. Agora,
terminando de concluir o meu pensamento, falando da sua forma, de pessoas de 50 a mais, que fórmula que você daria hoje para 50 a mais? Como que você poderia melhorar o nosso lado, por favor, né? Porque é um lado que, como eu disse para sua filha, já está em defasagem, vamos dizer, né? O corpo, gente, isso aqui é físico, e a gente sabe que vai. O que você, a sua sugestão? Bom, na verdade, envelhecer é uma dádiva, Sim. né? Envelhecer é uma dádiva. Ninguém aceita o envelhecimento. Aliás, eu até vou fazer um parênteses aqui. A emoção do medo, o envelhecer está dentro do medo. Né? As pessoas têm medo de morrer, têm medo de envelhecer, têm medo de ficar pobre, né? Têm medo de ser criticado. Então, tudo isso é uma forma de impedir as pessoas a continuarem atrás do seu sonho, né? A conquistar. Sim. Então, elas acabam desistindo por isso. Bom, hoje no mercado existem inúmeras substâncias utilizadas para poder controlar o envelhecimento. É isso, você quer saber do envelhecimento? Sim. Bom, existem vários fatores que aceleram o envelhecimento. Nós já nascemos velhos, envelhecidos. Acho, né? Que a partir do momento que você saiu... já está velhinhos ali. Já está rodando. Já está rodando ali, não tem como. Mas, segundo alguns estudos, o envelhecimento de uma forma acelerada começa aos 25 anos. Tá? Mas quer dizer que você tem que começar a se cuidar com 25? Não, você tem que começar bem antes. Mas, se você não conseguiu começar com os 25, principalmente jovem, que acha que vai ser eternamente jovem, que nada vai acontecer, que a pele vai estar super esticadinha, colágeno, explodindo de colágeno, né? Mas não é assim. Então, existem inúmeras. Então, os 25, quais são os fatores? Primeiro, a gente precisa entender isso. Quais são os fatores que impactam diretamente o envelhecimento? Bom, o intestino é um órgão que ele está ligado diretamente ao envelhecimento. Fala que é o segundo... É o segundo cérebro. Isso, ele está ligado, ele tem um eixo, né? Cérebro e intestino. Quer dizer, se ele não funciona bem... Se estiver em desbiose, que a gente chama a microbiota, estiver ali em desequilíbrio, as bactérias, bom, você está num processo inflamatório intenso. Sim. Né? Então, outro fator também, a inflamação, obviamente, se você está com o intestino não legal, em desbiose, você vai estar totalmente inflamado. Nós todos somos totalmente inflamados, né? Essa é a grande verdade. Segundo, as mitocôndrias, né? Que são aquelas caixas de energia que fornecem energia para nossas células. Então, conforme você vai envelhecendo, elas vão produzindo menos energia, menos ATP, que a gente chama. Telômeros. Telômeros é uma proteção que nós temos no DNA, é uma estrutura que está dentro da célula que protege. Conforme você vai envelhecendo, ele vai encurtando. Vamos fazer aqui uma analogia. Analogia não, vamos comparar o telômero, para quem não sabe o que é, ao cadarço de tênis, por exemplo, de sapato. Sim. Aquela pontinha dura que você vê, aquele é o telômero. Conforme esse cadarço vai envelhecendo, ele vai desgastando. Sim. É isso que acontece. A cada ciclo celular, quando as células vão se renovar, a cada ciclo celular, ele reduz, ele encurta, ele reduz de tamanho. Mas hoje, dentro da prescrição personalizada, existem inúmeras substâncias que podem ser utilizadas para poder proteger esse telômero, para poder deixar o intestino em equilíbrio, para poder estimular a produção de mais ATPs, né, de mais mitocôndrias, porque a mitocôndria ela se divide em mais mitocôndrias. Outro fator são os ROS, que são as espécies reativas de oxigênio, que são aquelas moléculas instáveis, né, o tal do radical livre, reage com a célula, e isso inflama a célula e ela vai envelhecendo, ela vai morrendo. Então essas células vão morrendo. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Podemos falar também do sol, que vai gerar radical livre, né? Aí às vezes algumas pessoas me perguntam, poxa, mas você tem 57 anos, tua pele não está perfeita, né? Não está perfeita. Mas é justamente por isso que eu quero falar de envelhecimento. Porque eu nasci na fazenda. Naquela época não tinha proteção nenhuma. Sim. Sol no Paraná, quando era verão de verdade. Então você tinha lá 38, 37 graus. Sim, não se usava nada para proteger. Usava Coca-Cola para se bronzear na beira do rio. Não, olha você só. Não fez isso. Sim. Não. Você usava criança, né? Moleque. Junto com uma galera, a gente fazia isso. Então, que pele você quer ter hoje? Mas eu tive uma vantagem com relação a um alimento. Eu sempre falo, é um alimento que eu não posso nem ver na minha frente, porque é o que tinha para comer na época. Inhame. Mas hoje Inhame, pois é, eu comi tanto inhame na minha vida que... tá explicado. Eu comi muito inhame.
Então, eu acho que isso Ele ajuda a imunidade, então, por isso que chegou bem. Imunidade, muita imunidade. O sistema imune é outro também, você tem que controlar. Conforme você vai envelhecendo, o sistema imune vai ficando debilitado. Sim. Então, você precisa cuidar do sistema imune. Então, tem várias questões aí que precisa... Ó, poluição. Poluição é um fator muito importante para envelhecimento. Então, você cuidar ali da tua pele, usar algum produto, né? Não só tratar só in, que a gente fala, só out, que a gente fala que é passar, né? Sim, mas tem também que tratar internamente também. De dentro para fora Sim. também. Então, a poluição é outro fator. Alimentação, comer demais, que é a tal da hiperfagia. Isso leva também a um aceleramento do envelhecimento. Que coisa. Atividade física. E os sedentários? Então, você falou em comer demais, aí me veio na cabeça o que a doutora fala muito sobre o jejum, né? Que no tempo lá do Homem da Pedra lá, ele comia, tinha caça, ele ficava um bom tempo depois sem comer e não morria por causa disso, né? E hoje o que acontece? Então, faz jus isso que você está dizendo, que toda hora fica beliscando, ou comendo, ou engordando. Isso também porque dá vai prazer, trazer prejuízo. Né? Sim. Jaqueline, dá prazer, porque quando você come, você estimula a produção de dopamina, por exemplo. Serotonina, que é o hormônio do prazer. Sim. Então, aquilo te dá prazer por um tempo. Por isso que a gente sempre fala bons hábitos e maus hábitos. Sim. Ao longo do tempo, maus hábitos vai te dar custos ruins, danosos. Os bons hábitos não. Quer ver? Eu vou fazer uma comparação aqui. Você, por exemplo, você fuma, né? Quando você fuma um cigarro, o que ele vai te dar? Uma sensação de prazer. Isso a curto prazo. E a longo prazo? Vai dar o quê? Vai te dar um câncer de pulmão. Vai te dar um câncer. Então, saber controlar os hábitos, usar bons hábitos, né? Isso é muito importante. Então, a alimentação, quando você muda a tua alimentação, consegue equilibrar carboidrato com proteína, com vegetal, né? Fazendo refeição no horário correto, não comendo depois das 10, por causa da insulina, né? Quando toda aquela glicose ali fica circulando no teu corpo, então precisa tomar cuidado. Privação do sono, dormir bem, isso é fundamental. O sono está ligado diretamente ao envelhecimento. Tudo bem que conforme você vai envelhecendo também o sono devido à falta de produção da melatonina, né? A pineal já começa a ficar ali em declínio, então você produz menos. Mas tudo isso a gente consegue fazer dentro da prescrição personalizada. Sim. Dentro das fórmulas. Por isso que eu disse no começo. Aí você fala, olha, o que tem para dormir? Mas que tipo de sono que você não tem? Você é daquelas que deita, dorme e acorda de madrugada? Ou aquela que deita, não dorme e vai dormir só de madrugada? E qual que é a concentração que vai ser utilizada? Você tem várias substâncias. Valeriana, passiflora, cerenzo, L-teanina, melatonina, como é que chama lá? Tem Pro-Sleep, tem várias substâncias para isso. Sim. E para envelhecimento, para estimular ali a ativação das sirtuínas ou ali da mitocôndria, tem várias substâncias também. Você pode usar ali, por exemplo, a quercetina. Quercetina é uma excelente substância para fazer o quê? Para poder ativar as sirtuínas, né? Tem um poder antioxidante. A quercetina ela vem da cebola roxa. Mas sim. Você não vai ficar comendo cebola ali, né? Você vai na farmácia, pede para manipular uma forma de quercetina, onde você tem uma concentração maior do marcador, que a gente chama, né? Sim. Então tem várias questões. Hoje você tem ali para utilizar para envelhecimento, para controlar o envelhecimento, para retardar ali, né? Equilibrar e ter uma qualidade melhor. Você tem resveratrol, você tem zinco, você tem cobre, você tem a própria quercetina, você tem picnogenol, você tem silimarina, que é os cardos marianos, que a gente chama. Sim, mas tem astragalos. Toda essa fórmula que você está dizendo aí, ela tem que ser atrelada também ao estilo de vida. Ao estilo de vida. Tá, porque... É um tripé, né? Você precisa controlar estilo ali. de vida, porque não adianta, por exemplo, uma pessoa que ela vai comer demais, ela não dorme, ela tem uma péssima qualidade de vida. Ela vai lá, ela pega a fórmula e toma e acha assim, olha, eu não preciso ter um estilo de vida saudável, eu posso fazer de qualquer jeito, só tomar fórmula vai resolver. Não vai, né? Então, você tem que dormir bem, atividade física, controlar a alimentação. Sim. Trabalhar a parte cognitiva, muita leitura, né? Sim. Porque também envelhece a parte cognitiva, sim. né? Na verdade, quando a gente fala de envelhecimento, a pele, ela entra na fila, né? A gente precisa tomar cuidado com quem? Com os órgãos vitais. A pele é o nosso maior órgão. É verdade. É o nosso maior órgão. A célula é maior. Mas
é o que as pessoas vão ver. Nós, seres humanos, estamos preocupados com isso, mas esquece do quê? Do coração, do pulmão, dos rins, a aparência, né? do fígado. Sim. É fundamental, você vai envelhecendo, todos esses órgãos vão envelhecendo junto. Então, por que não cuidar desses órgãos primeiro? Obviamente, você pode cuidar da pele, vai cuidando junto. Sim. Cuida junto, vai cuidando junto. Então, a pele, ela entra na fila. Agora, como que funciona a pele? Bom, primeiro a gente tem que pensar assim. O nosso organismo ele é constituído de aproximadamente 70% de água. A água, ela confere o quê? Hidratação. Conforme você vai envelhecendo, você sofre um processo chamado perda de água transepidermal, o famoso TIL. O que é isso? É tão verdade, se você fizer assim, ó, vai ter um vapor, é a água querendo sair. Por que ela não sai? Porque a nossa pele ela tem uma estrutura, que a gente chama de cimento ali, tijolo, que é bem, tem lipídios, né, tudo bem entrelaçado, que a água não sai. Agora, você vai perdendo água, vai acontecendo o quê? Vai ressecando tudo, você vai perdendo a hidratação. Totalmente. Por isso que é importante tomar muita água. Sim. Tomar ali em torno, né? Vamos lá, falar aí de 3 litros dia, né? Depende, obviamente, de pessoa para pessoa. Se eu não me engano, acho que é 50 ml por quilo, uma coisa assim, tá? Que é o ideal para a pessoa utilizar. Então, você vai envelhecendo e está perdendo água. Então a pele vai ficando fina, né? Você fica exposto o tempo todo a Wi-Fi, exposta à luz, ao sol. Se você é daquela, se é uma pessoa prendada, gosta da cozinha, fica abrindo e fechando o fogão, aquele calor ativa, por exemplo, os melanócitos a produzir melanina. Se você é uma pessoa que tem, que é propensa a ter manchas, a ter melasma, aquilo já ativa os melanócitos, já volta as manchas, porque o melasma ele é crônico, ele é sistêmico, ele não tem cura. Eu tenho seguidoras que elas não saem de casa, eu recebo lá no meu direct, porque tem uma mancha. Então, vamos pensar em doença, tá? Se a pessoa não sai de casa, obviamente ela vai entrar no estado depressivo. Sim. Depressão não é saúde. Claro que não. Tá. E como 35% das mulheres brasileiras sofrem de manchas, de melasma. Melasma é uma condição que normalmente acontece nas gestantes, durante o período da gestação. Sim. Algumas pós-gestação, essas manchas deixam de existir, outras não. Qual pele que mancha mais? A pele com fototipo mais alto. Não, mais alto. Mais alto. Tem esse problema. A pele mais clara, que a gente chama de fototipo 1, 2, é a pele que infelizmente vai envelhecer mais rápido. Tá. A pele mais negra, que tem um fototipo mais alto, demora mais. Tanto é verdade, você viu, o Pelé morreu recentemente, não parecia que ele tinha a idade que ele tinha. É verdade. Porque tem uma proteção natural. Ele tem uma proteção natural. Mas, por outro lado, a pele, por produzir muita melanina, então mancha mais rápido. Sim. Então, quer dizer que a melanina é mais para peles mais morenas. Não, na verdade, todos nós. O que é a melanina? É o pigmento. É o que confere pigmento para quem? Para os nossos olhos, para o nosso cabelo e para a nossa pele. A pele morena é uma pele privilegiada do ponto de vista do envelhecimento. Sim, do envelhecimento, mas não das manchas aí. Não das manchas. Entendi. Por quê? Porque tem uma produção excessiva de melanina. Sim. E quando você tem uma produção excessiva de melanina, ela tende a quê? A oxidar e forma aquelas manchas. Sim. Então hoje existem muitas substâncias que você pode controlar ela. Não só substâncias, mas como procedimento. Mas ela não se consegue remover total? Não, você remove por algum tempo. Pra você ter uma ideia, existem mais de 33 mecanismos de impedir a produção e a oxidação dessa melanina para as manchas. Eu conheço 28, eu estudei até 28. Tá? Então, se existe 33, existem várias substâncias que você pode inibir. Porque onde que é produzida a melanina? Na célula basal. Nós temos ali epiderme, derme, as camadas da pele. E hipoderme. A hipoderme está próximo do sangue. Sim. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado o que você vai usar na pele se chega... se vai passar a hipoderme e entrar para o sangue. Qual que é o produto que você está usando aqui? Ele pode ir para o sangue ou não? Né? Você precisa tomar cuidado com isso. Porque o produto ele pode ser nefrotóxico, hepatotóxico, ele pode agredir igual. Teve o caso do fenol, que você viu recentemente. Sim, aí, nossa, nas mídias, aquilo, meu Deus. Fenol, peeling de fenol. Eu sou contra peeling de fenol. Nossa, embora eu já tive aula de muitas Gente, aulas mas que é aquilo? Eu não teria coragem de fazer aquilo. O resultado ele é maravilhoso. Sim, né? mas o processo... Mas o processo, e é um procedimento que tem que ser feito com médico, Sim. em centro cirúrgico, enfim. Então,
o melasma, ele não tem cura, vamos dizer. Ele é crônico, ele é sistêmico, mas tem como controlar. Como controlar? Você pode controlar por pele e por boca, tá? E filtro solar. E se a pessoa é muito sensível ao sol, tal, então chapéu, óculos escuros, precisa tomar todos os cuidados. Sim. Roupa que filtra, né? Que tenha filtro. Hoje já tem, a tecnologia está tão avançada que tem roupa com filtro. Sim, tem. Então, e parece bobeira, mas uma manchinha incomoda. Sim. Incomoda muito. Obviamente que não é só dentro da farmácia que você tem isso, né? Você tem os procedimentos. Na farmácia você pode trazer o quê? Os peeling químico, físico, enzimático. Você pode estar fazendo tudo na farmácia. E tudo isso a gente tem habilitação. Eu não falei aqui no começo, mas eu quando eu terminei farmácia, imediatamente eu fui estudar. Eu pensei assim, o que eu posso fazer que nunca vai deixar de existir? A parte da cosmética, a parte da beleza, isso nunca vai deixar de existir. Sim. E cada vez mais os homens estão entrando. E o que mais? A parte de alimentos. Então, onde que eu posso lidar com isso? O que mais? Hormônios, né? Então, me formei, em seguida fui fazer uma pós-graduação com MBA e fui a Mônaco. Então, fui fazer meu estágio em Mônaco. Depois fui a Paris, fiz meu estágio em Paris também. Então, as grandes marcas, que eu não vou falar aqui, tá, né, grandes marcas aí famosas, né, que você vê aí no mundo, a gente consegue desenvolver produtos que tem nessas marcas. Sim. E detalhe, melhor. Por que melhor? Porque essas grandes marcas, eles produzem para vender, né? Tanto na textura, como no cheirinho, como na beleza, né? As pessoas compram as coisas com os olhos. Sim. E dentro do setor magistral, porque eu sou farmacêutico com especialização em cosmetologia clínica. Sim. Tá? Então toda a anatofisiologia da pele a gente teve que estudar para poder desenvolver produtos. Então a gente consegue fazer, por exemplo, uma vitamina C, sempre falo isso, uma concentração alta, né? E com outro cremezinho, que a gente usa também, que a gente chama creme de ativador, com substâncias como ácido hialurônico, como ácido ferúlico, como resveratrol, tá? Dentre outras que você pode estar colocando. Por que eu falo que a vitamina C você consegue produzir em uma alta concentração? Porque a vitamina C de verdade que produz na pele, existem várias, tá? A que tem um efeito legal na pele é a vitamina C pura, que é aquela que a gente toma. É a mesma que a gente toma. Sim. Por que você não vê no mercado ela para passar na pele? Porque ela é muito instável, ela oxida muito fácil. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Então o que nós fizemos lá? O que a gente fez lá? A gente desenvolveu uma vitamina C, uma concentração alta, 20%, tá? Ela totalmente isolada numa embalagem totalmente airless, sem nada de oxigênio. E numa outra embalagem, nós colocamos um creme ativador com mais de 60% de água, com todas essas substâncias. Resveratrol, que é uma substância vindo da semente da uva, ácido hialurônico, todo mundo deve conhecer, ácido ferúrico, que está numa grande marca, com custo menor do que a grande marca. Depois Sim. eu posso te falar essa marca. Então você coloca a vitamina C de um lado, na palma, e no outro você tem o creme ativador. Você ativa a vitamina C e usa. Onde? Na face, no pescoço, que é difícil tratar, na Sim. mão, que é difícil tratar, Sim. né? No colo. Que é os lugares onde... Aliás, a mão acho que é o primeiro que envelhece, porque Sim. está sempre assim, exposto ao sol o tempo todo. Sim. Tá? E a gente vê, conforme a doutora falou aqui, a Ana, que teve uma dermato aqui, ela disse que você quer saber a idade da pessoa, dá uma olhada nas mãos dela, né? Que dá para ter noção. A mão, o pescoço, né? O colo. O colo, né? Que Exatamente. é lugares que envelhece assim. Então, nossa, que legal. Eu gostei muito disso. Vitamina C, então, pura. Pura, tá? Poxa. Pura, com custo que é 1/4 do Sim. valor da marca. Muito melhor. Por que eu também digo muito melhor? Porque no magistral existe a personalização. Esse é o grande barato do magistral. Porque eu posso fazer um creme de acordo com a tua pele. Sim. Se você é uma pessoa com mais idade, vou usar um creme de acordo com a tua idade. Sim. Se você é uma pessoa que tem uma pele mais clara, de acordo com a sua pele mais clara. Ok? Se você, por exemplo, tem um pouco mais de idade, a substância utilizada vai ser uma concentração um pouco maior. Entendi. Vai ser colocado em que base? Numa base, talvez, que desça... Porque a pele ela é muito difícil de atravessar. Numa base que você coloca a substância que leva os ativos numa parte mais profunda da pele para ter uma ação melhor. Então, esse é o grande segredo. Mas qualquer pessoa pode fazer isso? Não. Tem que ser uma pessoa preparada. Sim. Tá? Que conhece. Agora, posso te fazer uma pergunta na questão hormonal? Você também faz? Sim, sim. Uma questão, por exemplo, Faço. a mulher fala daqueles hormônios bioidênticos, inclusive são caros, né? Os bioidênticos. É, então.
E eu sei que a busca, antigamente se tinha muito aquela questão, as mulheres não iam muito atrás, sabe? Passava pela menopausa, sofria, e a menopausa ela envelhece, não é que ela envelhece, a gente vai passando pelo processo e vai envelhecendo, mas a menopausa ela quer dizer isso, você está encerrando um ciclo e vai começar um outro, né? Que é onde você vai envelhecer. E hoje a gente vê a mulherada de 60 anos com cara de 50. Por quê? Porque fazem reposição hormonal, trabalham isso. E o que você me diz sobre essa fórmula da questão do bioidênticos? Bom, vamos lá. O hormônio é uma parte dentro da farmácia que eu gosto bastante, tá? Sim. Em 2011, eu fui até os Estados Unidos, me tornei membro de uma sociedade americana chamada A4M. O que é a A4M? É uma sociedade médica, não é de farmacêuticos, mas eles permitem pessoas da área da saúde a frequentar. Então, como farmacêutico, eu frequentei, fui com alguns médicos, amigos. E quando eu cheguei lá, eu já tinha levantado aqui um pouco sobre a A4M, que era o princípio deles são os hormônios, e o hormônio é vida. Então eu comecei a me inteirar melhor, até na época surgiu ali uma oportunidade de a gente fazer um fellowship, porque nós compramos todo o material lá nos Estados Unidos, tal, aí chegamos no Brasil, aquela questão de tempo, fellowships tem que estudar pra caramba, depois tem que ir lá para os Estados Unidos fazer a prova. Mas eu não desisti ali. Bom, o que eu entendo de hormônios bioidênticos? Na verdade, a palavra bioidêntico ela pode confundir muitas pessoas, né? Tanto é que o Conselho Federal de Medicina não permite que os médicos coloquem em tua receita hormônios bioidênticos, e sim hormônios base. Por quê? Mas vamos falar de bioidêntico. Por que bioidêntico? Porque é um hormônio que ele foi produzido na indústria para ser igual àquele que nós produzimos. Sim, por isso que o custo dele é mais caro também? Hoje não mais, ele está mais democratizado. Eu só quero te contar aqui do começo. Bom, então de onde vem esse hormônio? Vem da Dioscória vilosa, são dos inhãs mexicanos. O que eles fazem? Pega é um produto natural e leva para a indústria, desenvolve uma molécula parecida com o que a gente produz, tá? Esse hormônio é um hormônio base. Quando fala bioidêntico, a gente fala que é um hormônio que não tem radical químico. Para você entender do radical, Jaqueline, eu vou falar assim, ó. Você tem a testosterona base, sim, que é esse bioidêntico, e você tem a testosterona, por exemplo, propionato, que não é bioidêntico. Que é essa que o pessoal fala que pode dar um futuro câncer, Isso. né? Na verdade, os hormônios, mesmo esse base, tudo depende de quanto você vai utilizar. O menos é mais em questão de hormônio, tá? O menos é mais. Tá? O menos é mais. Então precisa tomar cuidado. E que via também que vai ser administrada. Tá. Qual que é a via? É oral? É sublingual? É intramuscular? É endovenosa? É strip oral, que hoje tem, que é uma espécie de uma hóstia da Igreja Católica, que você gruda assim no céu da boca e vai liberando o produto. Sim. Qual que é a via? Agora só com relação, só pra gente fechar ali. Então, em 2011, logo em seguida, veio um médico da A4M americana, que ele era presidente, e começou a abriu aqui no Brasil a A4M Brasil. Ficou um ano aqui. É um médico que eu tive aula com ele na PUC de BH, é um médico que ele foi meu mentor, então eu aprendi muito sobre hormônios. Tá? Hormônio dá pra gente ficar aqui umas 5 horas falando sobre hormônios. Sim. Então, esse hormônio bioidêntico que eles falam é o hormônio base, tá? Antigamente existia um produto, não sei se existia, chama medroxprogesterona. Esse não é base. Esse tem esse hidroxcancerígeno que você acabou de falar. Existe a progesterona base, que vem do zinhã mexicano. Só que a base, por via oral, você tem que usar uma dose muito alta para você ter um efeito. Por quê? Porque teu corpo absorve muito pouco dela. Então você perde, é eliminado muito. Então você tem que usar ela onde? Sublingual ou transdérmica. Ou no gel transdérmico, que você vai aplicar em local que não tem pelo. Ou na face interna da coxa, ou na face aqui interna do braço. Tá? Com relação à reposição hormonal, eu sou totalmente a favor, desde que seja com ética. De que maneira? A gente sabe que a mulher, ela já nasceu com seus hormônios contados, né? Ela vai depender muito de quanto que ela foi que menstruou, mas normalmente a perimenopausa acontece ali na faixa dos 42, 45, já está entrando na menopausa, depende muito. E o primeiro hormônio a declinar é a progesterona. A progesterona está ligada com o quê? Com retenção hídrica, com sono. Então, por isso que a pessoa, quando a mulher está nessa idade, ela não dorme direito, sim, né? Ela tem muita retenção de líquido. Sim. Então, a reposição,
ela é bem-vinda ali, mas desde bem indicada por um profissional. Depois, quem é outro hormônio que vai declinar? Estrógenos. Quem são esses estrógenos? Estriol, estradiol e estrona. A estrona normalmente dá mais em mulher pós-menopausa, que é quando você vê aquela mulher que tem aquela gordurinha ali no abdômen, que é uma gordura muito difícil de ser eliminada. Consegue repor esses hormônios? Modular esses hormônios? Consegue. Mas quem que é o profissional correto para poder fazer essa indicação? O médico. Eu digo mais, eu digo médico endocrinologista, porque é o médico que entende dessa parte do sistema endócrino, sistema de hormônios. Tá? Então esse é o melhor, na minha opinião, o melhor profissional. Mas poderia ser outro? Claro que poderia, mas desde que tenha habilidade em fisiologia hormonal. Sim, porque não é todo mundo que pode tomar não esse hormônio. Por não exemplo, em quem você poderia me falar que não pode tomar esse hormônio? Olha, por exemplo... Que é contraindicado. Caso, por exemplo, de CA, caso de câncer da família, tal, que tem uma predisposição genética a ter. Não é que não pode, tá? Mas normalmente o profissional ele não vai fazer, porque já tem uma predisposição. Sim. Porque na verdade o que acontece com o hormônio? Não é o hormônio... Você concorda comigo? Se o hormônio causasse câncer, então por que você produz hormônio? Né? Sim. Onde que a mulher produz hormônio? A mulher produz hormônio onde? Nos ovários. Sim. E do colesterol. E o homem? Do testes, suprarrenal também. E suprarrenal e do colesterol. A maior parte vem do colesterol. Ah, então o colesterol não pode usar simvastatina para poder baixar o colesterol? Até um certo ponto, sim. Depende de como você está. Você viu como é complicado? Porque você precisa ter o colesterol para poder produzir hormônio. Olha só. Ó. Então a reposição ela é muito válida. E só falando de hormônios, continuando a falar de hormônio, o que acontece na mulher, por exemplo? No homem também, tá? Mas vamos falar da mulher. Então você entrou na perimenopausa, já teve um declínio da progesterona. Sim. Então a parte de sono já começa a complicar. A parte de osteopenia também, né? Que é a questão ali dos ossos. A questão de retenção hídrica também. Então já começa a ficar com a perna inchada, tudo inchado. Nossa. O rosto e por aí vai. É só prejuízo. É só. Aí vem a menopausa. Aí o cabelo vai ficando ruim, a pele vai ficando ruim, Sim. vai tendo atrofia vaginal, então você perde a lubrificação, a parte muscular também vai caindo, você entra num... Né? Se você começar a pensar nessas questões, você entra no estado depressivo. Sim. Tá? Então a mulher, a progesterona, por exemplo, ela é fundamental para a lubrificação e para a parte muscular. A mulher ela produz 10 vezes menos testosterona do que o homem. Ela produz menos. Só que tem um detalhe, o homem, ele não... Olha só que coisa, o homem, ele nunca deixa de produzir testosterona. Sabia? É injusto isso. Se ele viver 200 anos, ele produz. Sim. Menos, mas produz. Aí tem aquele... Você viu aquela história assim que... Nossa, mas o cara tem 120 anos e foi pai, acho que é do vizinho. Na verdade, não, pode ser dele. Porque ele ainda consegue produzir. Se Já ele tem uma mulher fértil sim. ali que tem hormônio, Sim. ele consegue produzir. Então isso pode acontecer. Mas a parte muscular também vai... A muscular para os dois. Tanto um quanto o outro não tem jeito. Aí... É por isso, Jaqueline, indo por esse caminho, que eu desenvolvi uma fórmula, ela foi muito bem aceita pela minha audiência, pelo meu público, e eu gostaria de falar dela aqui. Sim, tá? pode falar. É uma fórmula que eu chamo de Fórmula da Saúde Dr. Fórmula 40+. Olha, essa fórmula ela foi desenvolvida para quem tem mais de 40 anos. Pode utilizar quem tem menos? Claro que pode. Mas ela foi desenvolvida para aquelas pessoas que chegam aos 40 anos e falam, putz, fiz 40 anos, e agora? A minha vida financeira está estabilizada, né? Meus filhos estão quase criados, né? Tenho minha casa aqui, estou numa plenitude total da minha vida. Eu preciso ter vida na minha velhice. Como é que eu faço? Como que eu faço? Porque não tem como você falar assim, não quero envelhecer, né? Isso é uma coisa natural da nossa vida. Vai acontecer, não tem. Mas tem como você melhorar Sim. a sua vida na velhice. Então essa fórmula, ela contém 5 substâncias e ela está inserida numa base também de substância que vai ajudar muito essas pessoas que têm mais de 40 anos. Aquelas pessoas que estão fazendo atividade física vai ajudar na parte muscular, na parte cognitiva, na parte ali das articulações, da lubrificação, normalmente começa a ter problema de joelho, na parte do equilíbrio do corpo, né, de equilibrar ali o peso, manter o peso, porque você sabe, né, músculo é saúde, gordura não é saúde. Inclusive
músculo que sustenta os ossos, né? E você sabe que se a gente não fortalecer a musculatura... Musculatura e os ossos. Sim. Os ossos também é fundamental você manter seus ossos fortes, né? Os ossos com mineral ainda, com uma concentração boa de mineral. Então essa fórmula, ela tem o quê? Vamos lá. Ela tem ácido hialurônico. Mas espera aí, ácido hialurônico só para a pele? O ácido hialurônico é uma substância que nós produzimos, mas perdemos conforme vamos envelhecendo. Então, além dele hidratar, puxar água, né? Porque a água, como eu falei, ele confere hidratação. Sim. Puxar a água, ele serve também para lubrificar ali as articulações, dar mais flexibilidade, né? Porque você vai envelhecendo, você vai perdendo a flexibilidade. Está aí a importância da atividade física. O que mais? Colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2, ele é justamente pelas dores nas articulações. Porque você vai também envelhecendo, você vai tendo essas dores. Principalmente se você faz algum tipo de atividade física que tem impacto. Eu, por exemplo, jogo tênis. Tênis dá um impacto no joelho danado. Eu tenho 57, então eu preciso fazer uso. Ah, mas uso quanto tempo? Para sempre. Forever. Sempre. Qual que é o grande problema aí dessa fórmula? O custo. Eu não consegui ainda democratizar isso. Então, essa fórmula ela foi desenvolvida justamente para essas pessoas que já se estabeleceram financeiramente, que têm condições de manter ali uma fórmula mensalmente. Sim. E que ela possa ter vida na velhice, que ela possa ter autonomia, andar com as suas próprias pernas e pensar com a sua própria cabeça. Sim. Afinal, a demência está aí, né? Cada vez mais cedo as pessoas estão infelizmente, com né? demência, com Alzheimer e tudo mais. Sem contar, às vezes, aquelas doenças degenerativas, né? Sem ser assim, o Alzheimer, vamos dizer assim. O que mais? Peptídeo de colágeno. O que é o peptídeo de colágeno? Porque quando fala colágeno, colágeno é bom para a pele? Olha, o colágeno é bom para a pele. Mas esse colágeno que tem no mercado hidrolisado é bom para a pele? Sim. Porque o colágeno é uma proteína, né? O nosso corpo ele não absorve proteína. Nosso corpo ele absorve o quê? Aminoácidos e peptídeos de colágeno. Os peptídeos. Quem são esses peptídeos? São aminoácidos. Mas você considera um peptídeo de 2 a 50 mais ou menos aminoácidos, que é uma cadeia, né? Então, quando você faz uso desse colágeno hidrolisado, ele é quebrado em aminoácido. Aí sim, é absorvido. O que mais tem nessa forma? Creatina. A creatina nós produzimos a creatina, tá? Produzimos onde? Nos rins. Então ele começa a primeira fase nos rins e termina no fígado. Aí vem aquela história. Mas espera aí, o cara ele é um nefropata, ele tem problema nos rins. Pode tomar creatina? Claro que pode. Obviamente que tem que acompanhar. Tem que ter um acompanhamento. Quantidade, né? Sim. Olha, normalmente se preconiza de 3 a 5 gramas. Sim. Tá? E no fígado? O que tem? Quando você disse que tomando, por exemplo, creatina demais pode prejudicar o fígado? Não, de forma alguma. Não. Acho que tudo que é de excesso pode prejudicar sim. Mas no caso da creatina não, porque nós produzimos creatina, ela começa a sua primeira fase de produção nos rins. Ela forma ali um precursor e depois ela vai para o fígado e através de outros aminoácidos, glicina, por exemplo, aí ela forma ali a creatina. Mas a produção da creatina pelo nosso corpo é muito baixa, muito pouco. É de 1 a 2 gramas só. É bem baixo. Então mesmo. você precisa trazer de onde? Da suplementação. Tá, da carne, de quem mais? Do peixe. O peixe que mais tem creatina é o arenque. Arenque não é um peixe comum aqui no Brasil. Carne de porco tem creatina. Carne vermelha de boi tem creatina. Então, ao invés de você ficar comendo, obviamente você pode comer, não tem nenhum problema, mas por que não suplementar? Mas qualquer creatina não. Uma creatina que tem uma pureza boa. Acima de 99%. A creatina, ela aumenta a sua força, a sua resistência. A creatina, ela melhora o seu cognitivo. Você fica com o seu foco, com a sua memória melhora, o seu aprendizado melhora. Tá? Então, conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo isso, vai envelhecendo. Então, precisa suplementar. Sim. Isso te mantém bem no dia a dia. Né? Quem mais tem ali? Peptídeo de colágeno, falei do peptídeo. O peptídeo de colágeno, acho que eu falei, mas não falei... não dei uma explicação sobre ele. Falei do C2, que é um tipo de colágeno. Sim. São mais de 28 tipos de colágeno. Tá? Eu falei do C2, que é um colágeno para articulações, para flexibilidade. Agora, o peptídeo de colágeno. É um peptídeo utilizado diretamente para pele. Aí, então, vai ajudar tudo? Tudo. Tudo.
Porque, pensa, se você não tá com sua pele boa, você vai ficar todo o tempo buscando a tua pele para ela ficar perfeita. E se você não consegue, você entra no quê? Num estado de depressão. Mexe com a sua autoestima. Sim. Mexe. Aí você vai ficar o quê? Doente. E doença não é vida, não é longevidade. Sim. E todas essas... esqueci de um detalhe. Whey protein. Mas é qualquer whey protein? Não. Whey protein isolado. Por que isolado? Porque é o que mais tem proteína. Você precisa de músculo. Como a gente falou agora. Sim. Se você não tem músculo, como é que você vai sustentar o teu corpo, ficar em cima das suas pernas? A não ser se você quer andar com uma bengalinha, né, depois. Então, whey protein isolado. Então, nós temos lá whey protein isolado, creatina, colágeno tipo 2. Tudo isso numa fórmula. Peptídeo de colágeno, tudo Nossa, isso. quantos componentes? E ácido hialurônico, 5. 5. Todos esses inseridos no quê? Numa base de colágeno hidrolisado. Você vai ainda ter esse colágeno hidrolisado. Poxa. Que esse colágeno hidrolisado vai ser quebrado, o nome já fala hidrolisado, quebrado. Vai ser quebrado em quem? Em peptídeos e aminoácidos que o seu corpo vai absorver. Só qual foi a ideia aqui? Este colágeno ele vai te dar também saciedade. Controlar teu peso. Então, todos os dias pela manhã você vai acordar e vai tomar ali um shotzinho. Como é que ele é? Ele é em dragas ou é? Não, ele é um sachê, ele é um packzinho. Eu tava. É gostoso, tem sabor. Tem tá. sabores, morango, Sim. laranja, tá, você pode escolher o sabor. E de verdade, é uma fórmula muito legal. O feedback está sendo muito positivo com relação a essa fórmula. Sim. Dessas pessoas e que têm quando 40 a mais. você lançou? Olha, eu primeiro testei em mim, obviamente, né? Eu tenho 57, como eu falei, eu corro pelo menos 20 km por semana e jogo pelo menos 2 horas de tênis por semana. Sim. E vou nas minhas academias lá. Academia é uma coisa ainda que eu tenho meu personal, minha personal, tudo, mas é algo ainda que eu preciso, de fato, ir mais vezes. Por quê? Porque depois de uma certa idade, você tem que fazer mais exercícios de musculação e menos esses aeróbicos que a gente faz, de corridas e tudo mais. Por quê? Porque você pode entrar no estado que a gente chama sarcopênico, né? De perder músculo. Embora a gente faz uma alimentação bem saudável, com bastante proteína magra, é fundamental usar uma proteína magra, pouca gordura. É fundamental para você manter a tua saúde com relação a isso. Então tudo isso vai nessa base de colágeno que vai te ajudar bem. Você pode escolher o sabor, você tem lá o sabor laranja, morango, enfim. Sim. Que fica bem gostoso, bem agradável mesmo. Nossa, que bacana. E a sua família, a sua esposa, ela também está tomando essa fórmula? A minha esposa não, ela não toma essa, ela toma outras dela. Essa ela não toma porque a minha esposa, agora que ela está engatando na questão de atividade física. Entendi. Agora ela está engatando. Nós vamos, eu e ela, nós vamos para academia, né? Nós temos a nossa personal, ela faz para nós dois. E aí um empurra o outro para poder ir. E na minha casa também eu construí uma academia aqui na cidade próxima aqui de Campinas, Vinhedo, e justamente para a gente ter essa facilidade. Aí quando eu moro em São Paulo, né? Moro em São Paulo e moro aqui em Vinhedo. Quando eu tô em São Paulo, em São Paulo e Vinhedo? Sim, eu moro lá e aqui. Que legal. Então, final de semana, agora, a partir de agora eu tirei as sextas para poder ficar aqui em Vinhedo, trabalhando daqui de casa, né? Justamente para poder fazer mais aí o tênis, que é um esporte que eu adoro, que eu estou mais de 15 anos, então se eu soubesse que era tão bom, eu teria começado antes. Sim. E agora ela está engatando ali também. Até porque também está envelhecendo e precisa sim estar numa atividade física e bem ferrenha. Que legal, eu gostei de saber da sua fórmula, olha só. Então, para você que está ouvindo aqui, ó, tem aí uma fórmula aí para você passar os seus dias melhores. Fórmula da Saúde, Doutor Fórmula 40 a mais. Ó, guarda essa fórmula, hein? Tenho certeza que você vai gostar. Então, deixa o seu arroba, pessoal, te seguir. @Dr. Donizete Campos. Sim. Doutor Fórmula. Para adquirir, é só falar, pode falar com você no privado? Não, pode falar no direct, lá eu encaminho para assistente, tem vários assistentes lá que pode dar assim uma atenção. Sim, então a gente estava conversando tudo e eu até anotei aqui para não esquecer de te perguntar a respeito, eu achei que você fosse trazer, mas a respeito do seu livro. Ah, sim, esse livro eu lancei, até tá lá no meu Instagram, tá lá, eu lancei num congresso de medicina que tem em São Paulo, um congresso de nutrologia, né, chamado ABRAM. Sim.
E é um sucesso. Por quê? Esse livro está pautado não só na minha experiência de 40 anos no segmento, mas também em estudos, né? Como eu falei, eu fiz meus estágios fora, não só em Mônaco, Paris, mas fiz também nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, frequentei muitos congressos. E eu lancei um livro, foi muito bem pensado, com formulações já testadas. São formulações que a gente testou no sentido de que tem recorrências de compras, né? Vamos dizer assim. Esse é a nossa clínica. Nossa clínica é quando a pessoa ela volta a consumir a mesma fórmula várias vezes. Ninguém vai dispor de um valor financeiro para algo que não está funcionando para ela. Então, também foi pautado nisso. Mas é um livro bem completinho, é um livro que ele foi desenvolvido para médicos, para prescritores, né? É um livro que tem fórmulas para emagrecimento, para ganho de massa muscular, reposição hormonal. É um ou dois livros? É um livro só. Ah, eu achei que você tinha escrito 2 livros. Não, é um. Tá? Na verdade, nós fizemos... teve um pré-livro, na verdade. Sim. Mas é um pré-livro que nós desenvolvemos na nossa própria empresa. Então, nós não mandamos para a editora. Então, esse foi para a editora. Então, a gente produziu uma quantidade bem maior. Então, a gente pensou bastante. Falou, vamos colocar esse como o primeiro. Mas, em algum momento, a gente colocou o segundo, sim. E esse seu livro atende qual público? O meu livro é médico. Médico. Tá? São médicos, são prescritores. São sugestões, na verdade. Mas esse livro tem cálculos farmacêuticos, referências bibliográficas. Ele tem dosagens mínimas e máximas. Então ele está bem bacana mesmo. Tem protocolos, principalmente para a pele, a parte de skincare, melasma, tensores, né? Para dar aquele efeito Cinderela. Sim. Pele envelhecida. Então tem muita coisa. Saúde geral, tem muita coisa. Várias opções. Opções. Que bacana. Tem até perfis de exames, tanto para mulher como para homem, que tem um médico... que eu conheci, na verdade, tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, conheci ele aqui no Brasil, que para mim é o cara que mais aí entende de hormônio no mundo. Ele é da Dinamarca, ele chama Thierry Hertog, e eu uso ele como referência. Então eu pego ele como referência. Então esses exames, esses perfis, inclusive, foi tirado do livro dele, que ele sempre sugere que faça pedido daqueles exames para poder fazer a avaliação da parte hormonal. Porque ele tem os marcadores, tem um sorológico, acho que não sei se tem, mas tem os marcadores, pelo menos, de câncer. Sim. Porque já que vai fazer uma reposição hormonal, então você precisa saber se a pessoa tem... Né? O que aquela hora eu questionei por conta disso, né? Quem que não pode tomar hormônio? Aí você comentou tal, mas tem que fazer uma bateria de exames, né? Tem que fazer. Então eu sempre falo, não é que não pode, né? Na verdade o motorista tem que ser bom. Então o cara que vai fazer, o médico que vai fazer a prescrição, ele precisa entender muito bem de hormônio, da fisiologia hormonal, né? Sim. Hormonal. Porque pensa, vamos assim, por exemplo, você vai fazer uma reposição hormonal, você vai fazer lá com estriol, estradiol, progesterona, testosterona, que normalmente faz, né? Sim. E às vezes um cortisol, dependendo uma pregnenolona, que é o maior hormônio, o hormônio que vem primeiro na cascata quando você tem a quebra dos hormônios, tem as enzimas agindo para poder quebrar os hormônios e transformando em outros hormônios. A pregnenolona é o primeiro hormônio lá em cima. Na mama, por exemplo. Na mama nós temos não, vocês, mulheres, têm receptores que são mitogênicos, né? A gente chama de receptores alfa. E tem os betas, que são antimitogênicos. Acontece que os estrógeno, o estriol, eles competem entre eles para poder ligar no receptor. Sim. Então, quando você fala de estradiol, o estradiol ele prolifera, ele faz uma proliferação celular. E ele pode se ligar tanto no receptor alfa como também no beta. Entendi. Então, qual que é o segredo aí de prescrição? Tá? É fazer uma combinação dos dois, colocar uma concentração maior de estriol, que ele é antimitogênico. O estriol, dos 3 estrógenos, ele é o mais fraco. As 3 moléculas são parecidíssimas. O estriol, o estradiol e o estrona, que forma os estrógenos conjugados. Então, é fazer uma combinação estriol, estradiol. Usar uma concentração maior de estriol e uma menor de estradiol. Tá? Por quê? Porque se você tem uma concentração maior desse antimitogênico, ele pode ir lá e ocupar aquele receptor que é mitogênico, né? E deixar o outro livre para o estradiol ligar lá e desencadear o efeito que a mulher precisa, né? Aí na reposição, tanto na parte ali óssea, né? Na parte também daqueles calores, né? Da parte de reposição. Nossa, tem todas essas isso. Questões. Sim. Então,
Mas você está no período agora? Agora começa, né? Esse período da menopausa é muito complicado. Então, eu mesmo fiz uma série de exames que ainda não ficaram prontos, né? Tô aguardando. E no meu caso é tardio, porque eu poderia ter procurado com 45, sim, com, sei lá, né? Poderia mais tardiamente. Muito porque você falou uma questão que eu criei na minha cabeça, assim, a minha mãe teve câncer de mama. Então, por conta disso, eu falei, eu não sei, será que eu... Fiquei com aquilo, aí os médicos falaram para mim, mas a sua mãe teve. Isso não quer dizer que, né, que você não possa fazer o tratamento hormonal, né, a terapia hormonal aí. E aí eu fiquei com um pouco de receio, tive medo mesmo. E agora eu me senti mais assim, falei, não. Mas quando você tem na família... É bom olhar com mais cuidado, ter um olhar mais crítico, né? Sim. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Mas outra questão também é saber escolher a forma que vai utilizar e qual hormônio, né? Porque nós estávamos falando aí dos bioidênticos, sim, que são os bases. Sim. Base e bioidêntico é a mesma coisa. A única coisa que a galera começou a usar bioidêntico, aí o Conselho Federal de Medicina foi lá e falou, médico, você não pode ficar prescrevendo isso em receita para não confundir a população. Sim. Né? Porque senão vai falar que é um hormônio natural. O natural que eles dizem é porque veio de uma planta. É o fitoterápico? É o fitoterápico. Ele foi sintetizado a partir de uma planta. Entende? Ele não é sintético. Ele foi, por isso que fala natural. Ele veio de onde? Antigamente eles não eram tirados, falava da urina. Do animal? Então, é o Premarin, né? O antigo Premarin. Então, foi justamente por isso que muita gente ficou temerosa, porque os primeiros que começaram a surgir foi baseado assim. Então, sim, esses deram... porque não tinha opção, né? Sim, não tinha outra opção. Não tinha opção. Eu lembro dessa época. Eu comecei em farmácia com 15 anos, em 82. Você vendia muito Premarin, você vendia muito Provera. Sim, eu lembro desse Provera nome. Não, Medrox... Provera. Acho que era Provera mesmo, que é medroxprogesterona. Então, hoje você tem a progesterona, não o Medrox, esse sim, radical químico. Então, hoje mudou. Então, porque mudou... Por isso que o médico falou, mas existe ainda, viu, na manipulação, o Medrox. Existe. Porque o Medrox, ele te dá um efeito melhor quando você pode usar ele por via oral, por cápsula, entendeu? Ah, tá. Entende? Porque ele é um, como posso te explicar? Ele é um pró-fármaco. Esse Medrox, ele é um pró-fármaco. Porque o que vai fazer efeito mesmo é a progesterona. Tá? Como se fosse alguém para levar essa progesterona lá para o teu fígado, para fazer sofrer toda aquela metabolização, para eliminar os metabólitos tóxicos, os inativos, eliminar ali, depende da característica, ou vai para o fezes, ou vai para a urina, depende da conjugação que tem. Agora eu estava te falando, eu não terminei. Com relação, depende muito da forma que vai ser utilizada, entendeu? E qual hormônio. Se você pega, por exemplo, utiliza, por exemplo, esse que a gente chama aí de bioidênticos, bases, são os hormônios bases, o risco é muito pequeno. E se você usa numa forma, por exemplo, como sublingual, como transdérmico, a segurança é maior. Por quê? Porque ele não tem um efeito que a gente chama efeito de primeira passagem. Sim. É o efeito tóxico, né? É o efeito, a primeira passagem é o efeito tóxico. Então não tem esse efeito. Ele já passa para a segunda etapa. Quando você usa de uma forma transdérmica ou de uma forma sublingual. Sim. Então precisa muito, o médico que vai fazer a prescrição, ele precisa conhecer essas formas farmacêuticas e também qual hormônio. Vai usar uma progesterona? Qual? Vai usar um estriol? Qual? Estradiol? Qual? Vai usar uma testosterona? Qual? Né? E por isso que você falou, é complicado, porque então não tem que ser um endócrino mesmo, eu penso que é o mais indicado, porque vai ter que estudar melhor isso. Sim, mas também tem que ser um endócrino que esteja apto a fazer isso e conhece esses hormônios aí. Porque às vezes também é um endócrino que não se atualizou e só conhece o que tem no mercado, como o Premarin, que é lá que vem da urina da égua, como o tal do Provera. Então, né? Porque agora olha a pergunta, porque eu tenho médicos que contraindicam e tem aqueles que indicam. Por exemplo, tem médicos que falam não tem nada a ver, os hormônios de agora você pode tomar, mas também, olha só, eu passei por médicos que falaram não vai tomar, não me incentivaram a tomar esse hormônio, você entende? Eu tive... Isso é questão de opinião e também é questão de ser catedrático, né? Aqueles médicos mais antigos, tal, que não se atualizaram, né? Que não foram, por exemplo, nessa entidade lá que eu te falei, que é o que mais falam de hormônio no mundo, que é a tal da A4M. Se você vai lá, você vê médicos do mundo inteiro. No mundo inteiro, você vê médicos lá estudando e buscando, falando sobre hormônios. Então,
Então, saber utilizar. E outra, pensar. Menos é mais. Porque não adianta, porque uma confusão que eu vejo às vezes, ele não está fazendo efeito, doutor. Vai lá e aumenta a dose. Poxa. Não adianta se você não tem receptor. Você precisa ter receptor para o hormônio se ligar. Porque o hormônio ele só vai fazer efeito se ele tiver receptor. E se o receptor estiver saturado? Não vai funcionar. Por quê? Entenda. Chave, fechadura. Sim. Chave, o hormônio. Fechadura, receptor. Então, se você vai colocar a chave na fechadura e tem outra chave lá, como é que o hormônio vai entrar? Então você não vai ter o efeito. Então, precisa tomar cuidado, porque hormônio menos é mais. Às vezes não é a quantidade do hormônio, mas sim avaliar todo. E não é um hormônio, é um conjunto, é uma modulação de hormônio. Os hormônios flutuam demais. É uma modulação hormonal. E você falou a questão de receptor, me veio na cabeça agora já. É a questão da dopamina do TDAH. Acontece isso justamente. Ele tem esse problema da chave e do encaixe. Tá? O TDAH ele tem muito isso. Então a importância dele por isso que a todo tempo ele está em busca dessa dopamina, tá? Então por isso que na busca da dopamina pode acontecer coisas, né? Ele pode se comportar de maneira que prejudique a vida dele. Me lembrou porque alguém no estúdio que eu fiz a pessoa que estava ministrando falou da chave e do não entra, né? Já tem outra chave ali. Não tem, está ocupado, como é que você vai entrar? Então não tem como. Então, às vezes, a avaliação também é feita de uma forma errada. Sim. Porque quando você faz uma reposição hormonal, você tem que estar bem. Se você não tiver com o seu organismo equilibrado, você não vai ter uma resposta legal dos hormônios. E aí você vai fazer o quê? Se não tem o conhecimento fisiológico do hormônio, ele vai aumentar a dose do hormônio. Por exemplo, para quê? Você vai para onde? Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que tem um problema renal ou de fígado, ela não poderia, então, fazer essa reposição. Do hormonal? Depende. Depende. Tudo depende. Porque olha só que legal. Se você, por exemplo, você vai, sei lá, vamos falar de anabólicos aqui, dos hormônios anabólicos. Você vai fazer um ciclo anabólico de vamos pegar aí um hormônio, uma meteorolona que é bem tranquila, vamos pegar uma oxandrolona, ok? Você já sabe que a oxandrolona, ela tem um efeito totalmente androgênico, ou seja, você pode ter uma queda, você pode ter uma rouquidão, você pode ter acne. Então, se você já sabe, e você pode ter uma hepatotoxicidade. Se você já sabe que a oxandrolona vai te fazer isso em altas doses, por que não já entrar com algo aqui de uma forma concomitante para poder quebrar esses efeitos, né? Por que não já entrar com hepatoprotetor? Uma formulinha com hepatoprotetor. Nas formas que eu desenvolvo, nos protocolos, eu já penso em tudo isso, né? Se você sabe que um determinado anabólico, como a trembolona, por exemplo, pode te dar uma ginecomastia, por que não já entrar com a carbegolina? Né? Então você já vai trabalhando junto. Então, se você já sabe que vai dar um problema renal, que não é o caso, não vai acontecer isso, o fígado já entra com algo junto. Sim. Então, usar anabólicos, principalmente, primeiro que tem que ter indicação, né? Tem gente que usa por estética. Tem que ter indicação. Então, o profissional que está fazendo a prescrição, ele sabe o que ele está fazendo. Então, já pensar, olhar, eu sempre falo, olhe o labirinto de cima para você achar a saída. Olha, o que é mais fácil? Eu estar aqui, enxergar tudo que está aqui ou está aqui? Lógico. O labirinto está aqui, você não vê a saída. Sim. Então, já vê de uma forma ampla, macro, já vê de uma forma macro. E, às vezes, não é isso que acontece. Então, prepara primeiro o corpo, deixa ele estar em homeostasia, está equilibrado, aí entra com a reposição hormonal. Porque daí teu corpo vai estar legal para receber os hormônios. Sim. E entra com uma dose baixa, pequena. E aí você vai modulando. De que forma? Você pode fazer através de exames de laboratório. Olha, daqui 2 meses você volta, já faz esses exames, traz para a gente poder avaliar. Então, foi justamente o que aconteceu comigo. Eu fui e ele disse, vamos fazer todos os exames, depois que ficar pronto a gente volta a conversar. Então, não foi passando assim, né? Não, ninguém... Primeiro ele falou, vamos saber como é que você está. Aí depois a gente vai falar sobre essa reposição. De uma forma ética, né? E o profissional, né? Toda a segurança de fazer a reposição
é muito bem-vindo, porque hormônio é vida de fato, né? Sim. Tanto é que a gente citou agora, né? Sim. Você vai perdendo, a mulher vai perdendo os hormônios e tudo não vai ficando legal. Nada vai ficando, né? Você vai ficando, mexe totalmente com a pessoa. Sim. Então, se você pode... E outra, a gente não falou uma questão muito importante, que é a questão dos ossos. Osteopenia, osteoporose. Tem casos que se você não pode pegar uma panela com... Dependendo da panela, que você quebra seus ossos. Dependendo do estado da... Né? Você tá só a casquinha ali do osso. Sim. Então, tem essas questões. Então, essa pessoa que, ao envelhecer, é como você falou, né, da sua fórmula. Então, tem uma série de coisas que nós temos que fazer para envelhecer com saúde. Então, qual é a primeira? É se alimentar bem, né, comer bem, fazer exercício físico e ter uma vida, assim, não vou dizer que ter total tranquila, porque não dá, né? Do jeito que de vez em quando tem os conflitos aí, mas procurar ficar assim, levar uma vida mais espiritualizada, buscar mais essa parte aí. Eu creio que usando essa fórmula, né, cuidando bem da mente, né, vai fazer sua terapia, vai trabalhar bem a sua cabeça nas questões que são conflitantes para você. E eu penso que unindo todas essas coisas, você vai ter um bom resultado, porque olha, veja bem, meu pai chegou até 94 anos. Com saúde. E a mamãe? A mamãe foi mais rápido. A mamãe foi com 75, tá? Mas porque tinha um problema ósseo, desgaste de ósseo. Aí teve que passar por várias cirurgias e ela teve muito problema. E tem que fazer prótese de quadril, sabe? Do osso do fêmur, então foi muito difícil para ela. Isso foi adoecendo ela, né? O fato de não poder se mover muito, mas o meu pai teve mais saúde, bem mais. Inclusive, ele estava consciente até o final. Olha que legal, cabeça boa. Manter a cabeça boa é fundamental, então, é ostentar, né? Exatamente. Porque você sabe que a parte mais pesada do nosso corpo é a nossa cabeça. Sim, né? então você tendo uma mente saudável, com certeza, você vai chegar até muito mais longe com uma cabeça saudável. Que a cabeça é tudo. Se você não tiver, né, uma cabeça legal, como é que faz, né? Então... Para isso, durma bem, pratica atividade física, qualquer atividade física, não importa. Alimentação, leitura, é fundamental. Manter ali a cabeça sempre em movimento. Isso é fundamental. Eu só queria falar de uma substância que... Hoje, felizmente, o mundo inteiro faz uso, mas infelizmente nem todos conhecem. Todo mundo conhece o nome, mas não conhece o que é de verdade. Quero falar do ômega 3. O ômega 3 hoje no mundo, inclusive no último congresso que teve agora, na dermatologia, né, foi muito falado sobre o ômega 3. Mas as pessoas não, de verdade eu vejo... Na minha experiência, eu vejo que as pessoas não sabem o que é ômega 3. Há algum tempo, eu já trabalho com ômega 3. Eu fui estudar, fui até os esquimós buscar o que é o ômega 3. Desde o estudo de observação até os estudos, de fato, clínicos feitos, né? Ômega 3, ele é uma gordura poliinsaturada. É um ácido graxo poliinsaturado. Quando a gente fala de ômega 3... a gente fala de peixe, né? Que peixe? Fala de salmão. Não é só o salmão, né? Tem vários peixes que tem. Sardinha, cavala, o arenque, né? O atum. Agora, o verdadeiro ômega 3 é o ômega 3 TG. No processo de extração do ômega 3, existem algumas passagens. Sim. Tá? As principais são EE, que é etiléster, e TG. A etiléster, que é o que normalmente as pessoas encontram no mercado, ela não é bem reconhecida pelo nosso corpo. Então não absorve. Então o teu corpo elimina a maior parte. Ou seja, você vai lá, adquire um ômega com um custo acessível, mas o acessível está ficando caro. Por quê? O ômega 3 vai dar resultado conforme você vai utilizando. Então o ômega 3 TG é a forma no qual é encontrado nos pescados. Então a indústria foi lá e fez uma segunda. Ela reesterificou esse ômega, esse óleo, e voltou na forma original, na forma natural, da mesma forma que é encontrado nos pescados. E o nosso corpo consegue absorver esse ômega em até 70% a mais quando comparado ao EE.
Por que eu estou falando de ômega 3? Porque quando você fala hoje de envelhecimento, de senescência, né? Você está falando ali de pele envelhecida, principalmente, não só a pele, mas os órgãos todos, o ômega 3 ele está inserido em todos os protocolos. É ômega 3, quercetina vindo da cebola roxa, o resveratrol, o cardos marianos, que é a silimarina, todas essas substâncias estão inseridas. Então, vai tomar ômega 3, tem que tomar ômega 3 TG. Ele vai custar um pouquinho mais do que o normal, mas ele vai te dar um resultado a médio e longo prazo melhor. Porque quando a gente faz uso de suplemento, eu sempre falo isso, não é algo que vai te dar o resultado amanhã. Vai te dar a médio e longo prazo. Sim. Eu sempre comparo o suplemento a uma dipirona, por exemplo. Se você toma ali, está com uma febre de 39 graus, se você toma 35, 40 gotinhas de dipirona, sua febre, meia horinha, ela vai estar ali, o seu corpo vai estar em 37. Você consegue ver o que está acontecendo com você. Tanto é que você vai estar assim, quando seu corpo volta ao normal, você fica assim. O suplemento você não consegue ver a curto prazo, a médio e longo prazo. Então precisa utilizar o suplemento correto. Porque senão você vai estar dando prejuízo ao teu bolso e à tua saúde. Sim. Então é ômega 3 TG. É o ômega. E outra, que tem uma concentração considerável de ômega. Quem é o ômega, na verdade? Quem são os ômegas, na verdade? O EPA e o DHA, que são dois ácidos. Que a gente chama de eicosa pentoenoico, que é docosa, e outro é docosa, que é o DHA, docosa hexaenoico. Existem outros ômegas, mas esse é o que mais são estudados e é o que realmente as pessoas usam. Legal, viu? Nossa, apesar de, assim, como você falou, né? Custar um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena investir, né? É o valor, né, Sim. Jaqueline? O valor das coisas. As pessoas, elas buscam muito pelo preço. E, na verdade, não, você quer valor. Não quero preço, quero valor. Então, se você pode pagar um valor, paga o valor. Você vai ter mais qualidade, né? Sim. Vai ter outro resultado. Sim, porque você não sabe o que está acontecendo dentro de você, né? Uma outra substância também que está sendo muito utilizada hoje é o magnésio, né? O magnésio ele participa então. de quase 400 reações, mais de 300, na verdade, reações enzimáticas no nosso corpo. Eu confesso que Então, é fundamental. eu acabei adquirindo magnésio. Aí tem vários magnésios, né? Sim. Mas o magnésio é um só. Existem várias formas de magnésio. Mas o único que atravessa a barreira hematocefálica e tem uma ação central é o treonato. Acho que foi esse o nome mesmo. Treonato, então você tem ali benefícios para, por exemplo, cognitivo. Memória, foco, aprendizado, né? Então o treonato. Mas aí existem vários, né? Mas o que acontece? O magnésio é um mineral, certo? Sim. Mineral você não consegue absorver. Então o que eles fazem? O que a indústria faz? Liga esse mineral a alguma proteína. Algum aminoácido, né? Por exemplo, tem o magnésio gliциnas, tem tauratos, tem o treonato, você tem citrato. Então eles vão ligando. Mas o que importa ali é o próprio magnésio. Sim. Tá? Então o magnésio está realmente sendo utilizado. Uma outra substância que é muito utilizada, principalmente essa eu tive a oportunidade de estudar lá em Mônaco, é o silício orgânico. O silício, ele é um mineral. O que é o silício? Sabe a areia da praia? Sim. Que lá é um silicato. É um silício. Mas o que acontece? Você não consegue absorver areia, né? E você dificilmente encontra ele em alimentos. Você não encontra. O único alimento que você encontra um pouco mais, tá? Na verdade, você encontra mais pouco. É a cevada. Né? Eu sempre bem, quantas cervejas você vai ter que tomar para poder extrair a quantidade de silício que você precisa. E o silício, ele participa de várias questões, entendeu? Por exemplo, estímulo de colágeno. Eu não Colágeno, sabia. elastina, silício orgânico, tá? Sim. Você tem o orgânico e tem o inorgânico. Não Sim. é errado você fazer uso do inorgânico. Mas o orgânico é o que você tem mais biodisponível, o ácido ortossilícico. Que é o que vai fazer. É isso que a indústria fez, entendeu? Deixou mais disponível esse ácido, que é o que vai fazer efeito para o teu corpo. E nós temos, a gente chama de ponte, né? Tem a ponte de sulfeto, tem ponte de hidrogênio e tem uma ponte chamada uma ponte siloxânica. Então o que acontece? Toda vez que as metalos, chama-se MMPS, são as metaloproteinases. São enzimas que degradam
elastina e colágeno. Então, toda vez que ela percebe essas enzimas ali, percebe que no teu organismo você não tem silício, ela vai lá, vai tirando o colágeno, Sim. vai quebrando a elastina. Nossa. Entendeu? Então, uma outra coisa também, outro fator externo que pode prejudicar muito a questão do ácido hialurônico principalmente, é os raios solares. Os raios solares, ele aumenta as MMPS e diminui o ácido hialurônico. Então, por isso que é fundamental usar filtro. Sim. Mas qualquer filtro solar? Não. Filtro solar não é qualquer filtro. Tem que saber também adquirir o filtro. Então, e essa questão de falar assim, olha, eu uso, por exemplo, o que eu sei dos médicos é usar, não adianta usar um fator 70, eles indicam até o de menos, de um número mais baixo, mas que você troque 2 vezes durante o dia. Exatamente. O 70, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você não precisa replicar muitas vezes ao dia. O 30, sim. Mas qual que é o X da questão aí? Bom, o X da questão é o tal do PPD. O que é isso? O PPD ele é 1/3 do filtro solar. Por exemplo, se você tem um filtro solar, um FPS 30, o PPD tem que ser no mínimo 10. Mas qual a história desse PPD com relação ao filtro? O que ele tem de diferente? Esse PPD ele vai conferir uma proteção maior contra os raios UVA. Os raios UVA, ele vai direto no DNA da célula. Entendi. E provoca um fotoenvelhecimento. Provoca uma lesão no DNA que você pode desenvolver um câncer. Show. Então ele protege mais ali. Quantos raios que incide na nossa pele? UVA e UVB. Só que o UVB ele não vai no DNA. Entendi, o O outro UVA vai. sim. Então precisa ter 1/3. No mínimo, tá? Pode ter mais. Sim. Por exemplo, o filtro que eu indico é um FPS 30 com PPD 11. Tá? Se fosse um 70, por exemplo, só que você vai ter que usar mais vezes. Se fosse um 70, por exemplo, você teria que ter aí 7 por 3, ter pelo menos 21 aí, mais ou menos 20 de PPD. Tá? De proteção contra UVA. Então isso é fundamental. Nossa, é bom, viu? A última vez que eu tive aqui com a doutora Ana também, ela falou acerca do protetor solar, né? Ela falou, não sai de casa sem que você não carregue isso na sua bolsa. É muito importante. Porque ela falou, o jeito... o nosso sol, eu penso o seguinte, que até o clima, ele mudou para mais agressivo. Não que o sol... Ah, mudou muito, né? Não, vamos falar, né? Hoje você vê telhado de casa sendo pintado com uma cor branca, né? Para refletir. Exatamente. Hoje então, mudou muito no tempo hoje. que você era criança lá, você se preocupava, vamos supor, tudo Não. bem, vamos falar, É né? por causa da barreira que impede ali, né? Por exemplo, nós temos Sim. lá o VC, né? Também. Você tem o VA, o VB, o VC. E cada um tem o seu potencial energético, né? Tem sua faixa. Né? Você pega ali o B, até que faixa que ele vai, quantos nanômetros, tá? Acho que até 390, se eu não me engano. Sim. Enfim, você tem as faixas ali que ele vai penetrando. Tem vários estudos que demonstram, né? E hoje mudou bastante. Hoje já tem estudo falando de Wi-Fi, dessa questão de envelhecimento, dessas luzes, da luz azul, Sim. desses tablets e tudo mais. Tudo isso hoje está. Por isso que é legal também usar o filtro dentro de casa, né? Aí para aquelas pessoas que não têm o hábito, eu sempre falo, eu gosto muito de falar de hábitos, né? Porque os hábitos, eles moldam a nossa identidade. E a nossa identidade molda os nossos hábitos. Então existem várias maneiras de você criar novos hábitos, né? Existem, por exemplo, estágios. Quais são os estágios? Primeiro, estímulo, desejo. E por último ali, a recompensa. Sim. Mas antes tem a resposta, né? Estímulo, desejo, recompensa, resposta e recompensa. Vamos dar um exemplo aqui para quem quer mudar de hábito? Vamos dar um exemplo claro. O telefone vibrou. O estímulo. Qual o desejo? Verificar o conteúdo da mensagem. Sim. Esse é o desejo. Qual que é a resposta? Você leu a mensagem. Você já fechou o que você... o estímulo que foi provocado, o desejo. E qual que é a recompensa? Qual é a recompensa? Você ter lido o seu desejo. O seu desejo é a lei, então você fechou com o seu desejo. Então, isso é... Agora, como faz para poder mudar de hábito? Bom, primeiro,
tem que tornar ele claro. Como claro? Dá um exemplo. Por exemplo, eu irei... Comportamento. Qual é o meu comportamento? Correr. Onde? No parque, às 16 horas. Então você tem que ter o comportamento, o local e a hora. Segundo, tornar ele atraente. Você tem que tornar ele atraente. Agora, tudo isso que você disse realmente a regra de o que deve ser feito. Agora, você vai encontrar pessoas que vão olhar isso e ela não consegue cumprir essas regras, e por isso que, por exemplo, você olha lá, uma fila de mudança de comportamento e outra fila para pegar medicação num local lá. Você vai ver a fila de mudança de hábito vazia e você vai ver outra fila de tomar aquilo lá cheia. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não têm aquele ímpeto, às vezes têm dificuldade para querer mudar. Para mudar, né? É engraçado que, ao mesmo tempo que ela não quer mudar, ela quer resposta, né? Ela não faz nada para mudar, mas ela espera resposta. Eu acho que então não faz sentido. Por exemplo, se eu quero mudar, eu tenho que mudar meu estilo. Na verdade, ela quer a resposta rápida. Exatamente. Então ela tem que criar um hábito fácil, que ela já tenha a resposta, né? Para ela poder continuar fazendo. Então, mas às vezes a pessoa não quer mudar o hábito e espera mudança. Não tem como. Não tem como. E esse livro que eu estou lendo, estou terminando, aliás, que é o Hábitos Atômicos, que é do James Clear. Ele fala que você tem que ser todos os dias 1% melhor. Todos os dias 1% melhor. E ele coloca lá também uma matemática que em 12 meses você vai ser 37 vezes, eu vou além, tá? Pela matemática que ele fez, 37,78 vezes melhor do que você começou. Ele até coloca alguns exemplos que eu vou colocar aqui. Ele fala, imagina você saindo de Los Angeles, né? Rumo a Nova York. E de repente o piloto faz uma pequena mudança de 3,5 graus no bico ali do avião. Pequena mudança. Isso vai ter uma amplificação enorme, que o avião vai parar lá em Washington, que tem 226 milhas, que dá uns 360 e poucos quilômetros. Ele mudou apenas 3,5, muito pouco. Então, você imagina, se você começou agora a fazer, imagina em um ano, porque as pessoas, em termos de dinheiro, por exemplo, as pessoas começam a economizar, por que elas desistem? Por que só 95% vive a prosperidade financeira? Porque as pessoas não conseguem passar nenhum perrengue, elas acham que vão começar a mudar hoje e amanhã já vão começar a faturar. Sim. E não é assim que funciona. Para você ter uma vida próspera, você precisa respeitar pelo menos 10, 20 anos. Tem o tempo. E ninguém quer fazer isso. Por quê? Eles querem fórmulas mágicas. Mágicas. E não vai acontecer. Não existe. Não existe. Isso não existe. É como eu falo, tem um processo todo para você chegar. Um outro exemplo, que eu vou, só para fechar aqui esse papo, é com relação ao câncer. O câncer, ele passa 80% da vida dele ali, ó, uma forma bem latente. E de repente, a pessoa em meses ali, ela vai embora, ela falece. Ele foi se formando lentamente, até você falar, putz, fulano de tal tá com câncer. Outra coisa, isso eu pude presenciar lá na minha casa. A pedra. As pedras. Eu vi o cara lá com uma ponteira. Como é que o cara vai abrir essa pedra, né? Olha só. Vai devagarzinho. Não, mais de 100. Sim. E de repente, a pedra abriu. Como é que pode você estar ali num único ponto? Então, pega isso e se joga aos hábitos. Coloca aqui nos hábitos. Então, se você começa a mudar todos os dias, fala, olha, tomei decisão, é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso mudar. É isso. Todos os dias eu vou acordar, vou seguir aquela ordem, eu sempre falo espiritualidade, saúde, trabalho, e vou fazer tal, vou acreditar, vou ter problema? Todos os dias vão ser perfeitos? Não. Obviamente que não. Mas você tem que aprender a lidar com aquilo. Quer saber? Se você vai aprender mais na dificuldade,
do que na prosperidade. Aqui você vai aprender muito. Com certeza. Eu já vivi durante 17 anos em várias fases ruins e saí muito melhor. Então hoje eu sei lidar, né? Obviamente você fica naquela ansiedade, querendo o resultado rápido, querendo que as coisas... Mas não é assim que funciona, né? Bom, então agora queria que você deixasse uma mensagem para o público que está te assistindo, né? Pode dizer. Gente, olha, eu sempre falo, sonhe grande. Sonhe grande, não desista do seu sonho. Não é sonhar a ponta do dedo, sonhar a lua. Sonha chegar na lua. E continua fazendo, não pare de fazer. Continue fazendo, vá atrás dos seus sonhos. Seu sonho é muito grande para você desistir, não pare de fazer. Outra coisa, não esquece de seguir a ordem, espiritualidade, cuida da sua alma, cuida da sua paz interior, da sua saúde, cuide da sua saúde e trabalhe muito, trabalhe arduamente. Outra coisa, a ponte entre uma vida extrema para uma vida plena é a alta consistência. Não pare, seja consistente, seja persistente, seja resiliente e não desista do seu sonho, ok? Pega essa fórmula aí, hein? É isso aí. Muito obrigada, viu, Doni? Muito obrigada. E que realmente foi muito bacana conversar com você. Muito sobre fórmulas, é bem bacana mesmo. E fica aí uma outra oportunidade, tá bom? Obrigado, Jaque. Foi uma honra, foi um prazer estar trocando essa figurinha aqui. Tá. Espero ter contribuído. E faltou muita coisa, obviamente, né? Com Tem certeza, muita história. Mas vamos levar essa história aí, impactar vidas, que esse é o propósito, impactar. Eu sempre falo, eu posso chegar ali numa audiência de 200 pessoas. Mas se eu conseguir impactar ali 3, 4, 5 pessoas, para mim já está ótimo. Sim. Esse é meu propósito. Tá bom. Pronto. Isso. Ai, vou no banheiro, que você não sabe.